Oi, gente, boa noite. Tudo massa? Glória a Deus. É bom a gente louvar o Senhor. Há dias onde o nosso coração está mais propício, né, para adorar o Senhor. E não sei você, mas hoje meu coração estava bem aquecido e as músicas me ajudaram a louvar o Senhor. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um tema muito pertinente, que eu não lembro a última vez que a gente falou sobre isso aqui no 316. E eu estou muito feliz de falar sobre isso, e eu espero que você também fique feliz ao final dessa noite, que o Senhor, por meio do seu Espírito, incomode você, perturbe você, e você agasalhe essa mensagem no seu coração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. São ali 8 versículos que nós vamos ler. 1 aos Coríntios 12, do 12 ao 20. Diz assim o texto, gente. São 8 versículos aí, a partir do 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de receber um só Espírito, de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele costuma responder às questões das igrejas do Novo Testamento por meio das cartas. Então ele não conseguiria fazer uma reunião no Meet e colocar a igreja para ouvi-lo falar. A carta era um artifício muito comum naquela época. Era o artifício mais eficaz para se comunicar. E essa carta é uma resposta a alguns problemas que chegaram até os ouvidos deles. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que os dons do Espírito eram muito frequentes. Era uma igreja onde os membros tinham muitos dons. E ele estava tendo problema porque havia um pessoal que estava se sentindo privilegiado por ter alguns dons em detrimento de outros que não tinham os mesmos dons. Isso estava gerando competições, isso estava gerando desconforto. E Paulo escreve, e essa é uma das metáforas mais bonitas que Paulo usa nas suas cartas, de dizer o seguinte: a igreja não é um membro. O corpo de Cristo não é constituído de um membro só. Assim como o nosso corpo humano detém órgãos, detém uma multiplicidade de membros, é assim que é o corpo de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: nós não somos, um corpo não é formado por uma mão, como a mão da família Adams, que tem a vida própria lá. Não funciona daquele jeito. Um corpo é uma constituição de vários membros. E Paulo está dizendo assim: o dedo polegar não é mais importante do que o cotovelo, ou o ouvido esquerdo mais importante do que o ligamento do joelho esquerdo que corre por dentro da sua perna. Paulo está dizendo o seguinte: o corpo, essa foi boa do ligamento, né, Mate? É que ele está sem ligamento, gente. Então, o corpo de Cristo, ou o corpo humano, antes de nos levarmos até a igreja, ele está dizendo assim: o corpo é uma constituição de vários membros, isso constitui um corpo. Então, eu preciso que vocês entendam, né, cristãos de Corinto, que vocês precisam somar
as aptidões que vocês têm, as habilidades que vocês têm para que o corpo seja saudável. Cara, esses dias, eu não sei se vocês sabem, semana passada eu fiquei muito mal, depois do acampamento. Eu acho que eu fiquei muito tempo com o Guerra, aí eu fiquei meio mal depois. E eu fiquei a semana toda praticamente prostrado. 3 dias eu fiquei de cama. E a minha garganta estava inflamada e eu estava com um problema nos pulmões. Só que o que o meu pé tem a ver com o meu pulmão? Eu podia sair andando por aí. Minha garganta estava ruim, mas eu podia jogar vôlei. Meus braços não estavam ruins. Cara, só que eu percebi que o meu corpo inteiro sentiu. Eu fiquei completamente abandonado na cama. Não, assim, não que a Raquel não estivesse lá cuidando de mim. Mas eu fiquei prostrado, eu fiquei, assim, totalmente sem coragem para fazer nada. Porque eu percebi que o meu pulmão e a minha garganta não sofreram sozinhos. Manja? O meu corpo inteiro sofreu. Por conta do pulmão, por conta da minha garganta. E quando nós falamos de serviço cristão, nós estamos falando que todos nós aqui, você que está aqui, se você não congrega aqui nesta igreja, lá na sua igreja, você faz parte do corpo de Cristo lá onde você serve. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, de que nós somos um corpo. O corpo da projeção não está funcionando. Muda para mim, Dadidão. Não está funcionando aqui, cara. Não, eu já testei. Tinha funcionado. Não. Mas fiquei cego agora. Só passar para frente, então, pode passar. Eu vou pedindo para passar, por gentileza. Deixa eu ver se agora vai. Espera aí. Não, foi, agora foi. Então, de tudo que nós vamos falar aqui hoje, essa frase resume bem o que você precisa levar no seu coração sobre a sua vida cristã. Galera, a salvação que você recebeu em Cristo não é um fim em si mesma. Você não foi salvo para ficar sentado aí ouvindo o sermão ou ficando de pé quando a banda canta. Jesus não nos salvou para comodidade, sabe? Para passividade. A salvação é um grande bem que a gente recebeu. Só que a salvação é dinâmica. Você foi chamado para servir. O ministério cristão não basta somente você receber a salvação em Jesus e aí você fica tipo que nem um obeso espiritual. Você vem aos cultos, se alimenta da palavra de Deus, fica enorme e não queima a caloria daquilo que você se alimentou da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a gente. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então existe um tipo de alimento que você não compra no mercado, que você só adquire quando você lê as Escrituras, alimentando a sua fé pelo ouvir. Percebe? Então veja bem, você foi salvo para ficar sentado? Não. Cara, essa palavra é um confronto para você e para mim. Tipo, colisão frontal. Jesus não nos salvou para sermos passivos, acomodados, sem engajamento. Todavia, para servirmos o seu reino através dos nossos dons. E às vezes eu penso que a gente age como um consumista. A gente vive num tempo de capitalismo aflorado e você é um cliente. Então você vem na igreja, cara, você quer encontrar aqui, ó, escuta. Olha o barulho do ar. Climatizado. Você sentado num conforto nesse banco almofadado. Luz. A luz baixa, aí a luz, o Dadidão coloca aquela colorido na hora do louvor, joga até fumaça na cara das meninas aqui durante o louvor. Tudo isso tem uma estrutura. E parece que a gente vem consumir essa experiência de estar no culto. A gente gosta de encontrar tudo organizado. Como um cliente que espera encontrar tudo no seu lugar. Mas Jesus nos convidou não para a gente se sentir bem meramente. Ele nos convidou para o serviço. O nosso Deus, eu vou usar aqui um ditado popular, o nosso Deus não dá tiro no escuro. Ele não pensou em você na eternidade, para você estar aqui hoje ouvindo a pregação da palavra, sem que antes Ele tivesse pensado em você e te dado dons. Todos vocês aqui
indistintamente, o Senhor deu um dom, pelo menos um dom para você. E detalhe, o dom não é para o seu próprio prazer. O dom não envolve você. O dom envolve servir. E a gente gosta de falar que quer servir a Deus, que nós temos compromisso com Deus. Mas João diz assim, então você ama a Deus, mas você odeia a pessoa que você vê, como que você vai amar a mim que você não vê? O serviço envolve servir pessoas. Jesus vai dizer assim para muita gente, eu não conheço vocês, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Jesus está dizendo assim, quando você encontrar alguém com fome e o alimentar, você está servindo a Deus, alimentando aquela pessoa. Quer servir a Deus? Sirva aos outros. Sirva pessoas, o reino de Deus é feito de pessoas. Esse trecho que nós lemos, ele tem essas ênfases que eu coloquei em negrito, que diz assim, sendo muitos, constituem um só corpo. O mais legal de tudo isso, o mais glorioso de tudo isso, é que todos nós que estamos aqui, cara, não tem ninguém igual a ninguém aqui. Significa que todos nós somos membros diferentes de um mesmo corpo, dons diferentes, funções diferentes. Quando nós dizemos que a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido, a gente olha isso com a lente do século 21, do Ocidente. Submissa, abaixo, é submissão. Ela tem uma função na mesma missão do marido. É só uma função diferente. É a mesma coisa, todos nós aqui temos dons. Se você vasculhar o seu coração enquanto você está ouvindo essa palavra, você sabe que você tem uma aptidão para servir. Pelo menos uma você tem aí guardadinha para servir ao Senhor. Olha o outro ponto em negrito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não existe uma função no reino de Deus que é mais importante do que a outra. Porque o pé não é mais importante do que a mão. Todo o corpo contribui, todos os membros contribuem para a estabilidade e saúde do corpo. Porque quando você bate o pezinho naquela quina, a sua boca abre, sem palavra torpe, mas você dá um grito de dor. Ora, se o seu pezinho fosse um membro à parte, podia apodrecer lá embaixo. Então, se alguém está com dificuldade, vamos falar de UMP, esse pequeno corpo que é o UMP. Se nós temos dificuldade, se alguém tem dificuldade e o corpo não sofre, é porque alguma coisa está errada. Se o corpo está bem, todo mundo está bem, todos os membros estão bem. O corpo só fica bem se todos os membros estão bem, fazendo as suas funções, as suas habilidades, as suas aptidões. É engraçado isso, porque do jeito mesmo que você sentou quando você chegou, você já localiza a parte do corpo que você curte mais. E o que o apóstolo Paulo diz é que todos nós temos dons diferentes, todos nós somamos neste corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. Ele é quem dirige as nossas vidas. Ele é quem faz com que o sangue dele flua por esse corpo e a gente tem vida para viver para Ele, servindo Ele. Tudo que ocorre na vida da igreja de Cristo é através do serviço. Essa semana a diretoria se reuniu para fazer a liturgia de hoje. Cada passo da liturgia, conforme você viu a banda começando, depois o Corã falou, depois a banda cantou, e agora tem a pregação, e a liturgia vai seguir. A diretoria se reuniu para deliberar sobre a liturgia. Isso é serviço. Quando eu fiquei sabendo que ia pregar, eu já comecei a me colocar em oração, comecei a estudar o texto bíblico. Eu estou servindo com o meu dom. Quando você chegou aqui, os diáconos já tinham aberto a igreja 7. Só que a vida da UMP começou durante a semana. O pessoal da banda já estava aqui às 6 horas, um sabadão, ensaiando, usando aquilo que o Senhor deu para cada um deles, preparando a set list de forma que o louvor fosse fluido e que Deus fosse glorificado através das músicas.
Os diáconos abriram. A galera da reunião de oração. Tudo é serviço e envolve a saúde do corpo. Todos os membros contribuem para que o corpo seja saudável. Se todo mundo faz a sua função, o corpo permanece estável, permanece de pé. Tudo na igreja envolve serviço. Galera da mídia, a projeção das músicas parece simples, mas não é simples. É a função que cada um absorveu para servir. Sem dúvida, eu afirmo categoricamente, você, todo mundo que está aqui nessa noite, tem algo para servir ao reino de Deus através das pessoas. A transmissão do culto online, o simples mudar da setinha nas letras das músicas, tudo isso é serviço, tudo isso é se doar. Se você é salvo e armazenou a salvação dentro de você, você ainda não entendeu do que você foi salvo. Porque ser salvo significa servir, significa se engajar, significa você se doar para as pessoas. Significa você cumprimentar as pessoas, significa você ser gentil, significa você transbordar essa alegria da salvação que você recebeu em Jesus. E existem 3 pontos aqui que eu queria compartilhar com você sobre o serviço. O primeiro deles é muito interessante. O chamado ao serviço não depende do nosso currículo. Tipo, dá uma olhada no seu currículo espiritual. Você acha que você vai ser contratado? Pega só essa semana e preenche o seu currículo. Será que realmente a gente estava apto para ser chamado a trabalhar no reino de Deus, recebendo essa salvação tão poderosa que a gente não tinha grana para pagar, mas Ele nos dá? Se a gente olha a história de Abraão, é chamado no meio de um povo idólatra, um homem que Deus escolhe. Ele fazia nichos de imagens, de ídolos para vender. Nossa, um cara perfeito para o reino de Deus, para Deus fazer dele uma grande nação. Fazia ídolo de tudo quanto é coisa que ele conhecia de deuses. A gente encontra Moisés, o cara matou um cara e enterrou. Olha o tipo de gente que Deus escolhe. Recruta nada promissor para o reino. A gente tem um exemplo de Davi. Eu coloquei adúltero ali, mas assassino, inescrupuloso. Para ficar com a mulher do cara, ele mata o cara. Não é isso que ele faz, gente? Ele olha a vizinha, cobiça a vizinha e trama a morte do marido para ficar com ela. Paulo também é a mesma coisa, que anteriormente Saulo estava participando da morte de Estevão, matou um cara na pedrada, ele ficou olhando, levaram as roupas de Estevão até os pés dele. Esse é o tipo de gente que Deus escolhe para servi-lo. E muitos de nós, muitas vezes, a gente espera ser perfeito para trabalhar para o Senhor. Amigão, não vai ser. Ah, mas eu tenho pecados que eu tenho que vencer, eu preciso melhorar minha vida espiritual. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. O Espírito Santo nos ajuda nessa luta e nós vamos sendo lapidados enquanto servimos. Não espere ser perfeito para você servir ao Senhor com aquilo que Ele te deu para fazer. Não espere, não engavete. As aptidões e os talentos que Ele te deu, que você sabe que tem, que talvez Ele já tenha te exortado a servir com aquilo que Ele já te deu. Não espere. Sirva enquanto você é mudado. Quando a gente pega o exemplo desses caras, a gente vê que exatamente são pessoas que não tinham aptidão para servir, e o Senhor os chama no meio da sua miséria, e os transforma em grandes líderes, em grandes servos. Todos eles serviram, não a própria causa. A gente precisa horizontalizar um pouco mais o serviço nosso. Como assim? Olhando as pessoas, tirar o espelho da nossa frente, parar de olhar para o espelho, ou digo mais, parar de olhar para o próprio umbigo, levantar a cabeça, fazer um movimento aqui de 180 graus e ver que existem pessoas ao nosso lado. Pessoas que talvez do seu lado tiveram uma semana terrível, de luta contra o pecado, de traumas, de incerteza, de dúvida, e você puder fazer uma oração, puder caminhar, puder mandar uma mensagem no WhatsApp, como que você está? Servir
é se preocupar com pessoas. Servir a Deus, fazer a obra de Deus, não é jejuar e orar. Fazer a obra de Deus não é você assistir uma pregação, não é você simplesmente varrer a igreja. Apesar disso, pode se tornar um serviço, mas nós estamos preocupados com pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. E se você for esperar se sentir apto para servir, você nunca vai se sentir apto, porque nós não somos. Toda aptidão para fazer o serviço de Deus é vindo dele mesmo. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Jesus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo o que a gente faz, porém, entretanto, todavia, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes do começo de tudo. Então esse é o primeiro ponto. Não espere, o seu currículo e o meu é ruim. A gente não tem condição de servir ao Senhor, mas Ele nos chama e nos capacita enquanto servimos. Isso é massa demais. O sentimento de inadequação que nós temos, muitas vezes, é grande. Mas Jesus levou sobre si não só os nossos pecados, mas a culpa também não pode habitar o nosso coração. Você precisa sim lutar contra os seus pecados, procurar vencê-los por meio do Espírito, mas Jesus já pagou a conta. Ele está te tornando apto. Ele falou assim: eu sei que você não merece, eu sei que você não é apto, que você não é capaz, mas eu vou te dar dons para que você me sirva. Isso é maravilhoso. E vou repetir isso a noite toda. Você tem algo para oferecer no corpo de Cristo. Você tem uma função. A anatomia do corpo de Cristo é formada por pessoas que com as suas determinadas funções servem. E não existe função mais importante do que a outra, porque todas contribuem para que o corpo esteja bem. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês: todos possuímos dons concedidos pelo Senhor. O Senhor concedeu a cada um de nós habilidades e aptidões para servir. Todos possuímos uma função no corpo de Cristo, todos. Então, como eu acabei de dizer, a anatomia cristã é baseada na pluralidade dos dons de cada cristão, seja qual for. Eu espero e eu orei todos esses dias para que enquanto a palavra estivesse sendo exposta, o Espírito Santo estivesse incomodando você e você estivesse vasculhando o seu coração, a sua mente, para ver aqui que eu posso servir, como eu posso servir, a quem eu devo procurar para manifestar aquilo que Ele me deu já. E é tão massa que quando você começa a colocar o desejo no seu coração de servir, o Senhor vai te indicando lugares para você servir. E você se sente bem servindo ao Senhor, porque você entende que a salvação não é um fim em você mesmo. Jesus te salvou para servir. Olha só o que Pedro diz na sua primeira carta, primeira epístola: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus deu multiformidade de dons para cada um de nós. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, se alguém vai se levantar para falar do Senhor, fale de acordo com a vontade dEle. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Perceba que quando você serve ao próximo, quando você serve na igreja visando o bem-estar do corpo de Cristo, quem é glorificado é Cristo. Porque nessa migração das trevas para a luz, Ele nos trouxe para a luz, para que nós vejamos as nossas obras, que agora Ele nos chamou para fazer. Ele nos predestinou para sermos filhos dEle, conforme a vontade dEle. Qual é a vontade? Que nós o amemos sobre tudo. Mas o segundo, e não menos importante mandamento é: amem o próximo. Percebe que é uma parte talvez negligenciada da nossa vida? Amamos a Deus, dizemos que amamos a Deus, mas a gente fica recluso a esse primeiro mandamento. Nós esquecemos que esse amor que nos capacita a viver para os outros
nós precisamos vivê-lo diariamente e servir no corpo de Cristo. O membro que não serve, ele entra em estado de decomposição. Não há circulação sanguínea, ele apodrece. E Jesus nos chamou para dar bons frutos, como um ramo enxertado em Cristo, ele dá fruto. Ele dá fruto. Um corpo imerso em Cristo, ele também frutifica. O terceiro ponto diz o seguinte: nós não devemos negligenciar os nossos dons. Esse talvez seja o ponto mais culminante dessa mensagem de hoje. Não negligencie aquilo que Deus deu para você fazer. Se você tem dúvidas sobre quais funções você pode desempenhar no reino de Deus, você pode me procurar, você pode procurar o Isaac, você pode procurar os pastores, e nós vamos te ajudar você a localizar aquilo que você pode servir. Mas não deixe de servir, não deixe que a sua timidez faça com que você deixe de ser abençoado por Deus em fazer parte dessa missão de Deus entre nós, de servirmos uns aos outros. Todos nós temos algo para servir. Todos nós temos. Vamos ver o que o autor do livro das Crônicas diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aqui nós vemos que o autor registra quando Ezequias assume o trono, ele recebe um reino totalmente cheio de ídolos. Os sacrifícios pararam, tudo estava parado e tinha muita idolatria em Israel. Ele chama os levitas e diz assim: vamos parar com essa palhaçada. Vamos tirar tudo que tem de poste ídolo aqui, e eu preciso que vocês tomem a dianteira, porque vocês são os responsáveis pela adoração no templo, pelos sacrifícios. Essa palavra não sejais negligentes, ela está dizendo o seguinte: vocês são chamados, vocês sabem o que fazer, e pode ser que vocês não façam. É uma exortação. Você tem o dom para exercer no reino de Deus, você tem aptidão, você sabe o que fazer, e ele está dizendo: não seja negligente, não engavete, não pegue esse talento, como Jesus diz na parábola, enterre, mas faça com que ele produza, e que o Senhor te conceda mais dons. O problema da seara de Jesus, que a seara está aí, o problema são os obreiros. São pessoas engajadas que querem servir a Deus de fato, e que não somente vêm no culto, ou na reunião do MP ou na EBD para ficar sentado e engordar naquela morbidez espiritual. Come da palavra de Deus, ele vai comendo. Tiago fala: não sejam só ouvintes, se você praticar o que vocês ouvem. Porque aí fica comendo, ele vai ficando enorme. Aí ele fica imóvel, porque não consegue se movimentar. É necessário que a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo hoje, ela não endureça o seu coração. Viu? Não endureça o seu coração. Essa palavra, ela precisa chegar em você e te incomodar e falar: cara, eu preciso me mexer. Eu tenho uma função. No corpo de Cristo não pode haver uma espécie de paralisia, né? Eu não sei, pelo que eu sei, até onde eu sei, um derrame cerebral acontece na cabeça, um AVC, né, Júlio? A cabeça é Cristo, ela é perfeita. O corpo de Cristo não tem derrame. O corpo de Cristo não vai arrastando, porque a cabeça é perfeita. Jesus, ele coordena todas as atividades. Quando você é dependente de Cristo, você sabe o que fazer, você não fica estático. Se é que de fato você foi salvo, se é que de fato você entende o que você está fazendo aqui hoje, se é que você entende que a palavra de Deus está falando assim para você: amigão, queridinha, você tem um dom, você tem um talento que eu te dei, vamos para cima? Vamos servir? Vamos nos engajar? Vamos parar de esquentar o banco e vamos andar por aí e servir ao Senhor com aquilo que Ele te deu para fazer? Não seja negligente, sacode essa poeira e vai servir ao Senhor. E o legal é que você não vai servir sozinho, vai ter gente do teu lado para caminhar junto, gente que gosta da mesma coisa, e nós vamos caminhar de forma que o corpo de Cristo seja saudável.
Água parada dá dengue. Tem que ter mobilidade, tem que se mexer, tem que ir para cima, gente. Eu espero sinceramente que você olhe para o seu coração e veja que aí tem algo que pode ser feito. Você não é um consumidor. O Cristo não chamou a gente para ficar sentado, consumindo a palavra de Deus, concordando, falando, nossa, que bênção, o sermão, o louvor. Não, tem que se mexer. Jesus nos chamou para o serviço, para servir. Essa é uma das passagens que eu acho muito interessante sobre esse terceiro ponto, de não ser negligente. Não sei se você lembra. Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem, senta comigo aqui na mesa. Mas que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, ou seja, se limpe e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Jesus está falando o seguinte: como que você vai chegar para um cara que trabalhou o dia inteiro no campo e falou assim, amigão, senta aí, vamos comer. Antes você vai falar para esse servo, vai lá e faz a janta, me serve e depois você come. Porque ele é o servo, ele é o empregado. Não faz sentido você chamar ele para servir, quem que vai fazer a comida? Aí Jesus diz assim, olha que cirúrgico. Porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez o que havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quantos vos for ordenado, dizeis, somos servos inúteis. Eu vou parafrasear essa passagem para você entender. Jesus está dizendo o seguinte: Ele nos ordena algumas coisas, e mesmo que nós cumpramos todas essas coisas que Ele ordenou, nós precisamos olhar no espelho e falar, cara, você é inútil, porque você só fez o que foi pedido, não fez nada mais. E sabe qual que é a pior parte? Para a gente se tornar inútil, a gente tem que melhorar muito, porque a gente não tem cumprido o que Ele tem pedido. Olha o choque frontal. Jesus Ele conta essas histórias, e aí você vai mastigar e você fala, puxa vida, o verbo de Deus contou uma história, e não é uma história qualquer, é uma história que confronta e mexe com a gente. Para você se tornar inútil, você tem que melhorar muito. Não negligencie aquilo que o Senhor tem dado para você. Som do seu coração, tem algo para fazer. Tem algo. Se você precisa de ajuda para saber o que é, cara, eu vou estar com o maior prazer para te ajudar. Mas não seja estático, não seja tímido no reino de Deus. O Senhor te salvou de uma morte horrível, eterna. Ele te chamou para a luz. Vamos servir ao Senhor. Porque para que nós melhoremos, nós temos que fazer além do que Ele pediu. Como fazer além do que Ele pediu? Amar sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, e não precisar ficar ouvindo sermões para balizar a nossa vida. Nós temos a nossa vida com Ele e sabemos o que temos que fazer, e fazemos além do que Ele pede, servindo com amor, e na prática dos nossos talentos e dos nossos dons. E o maior exemplo de serviço não poderia ser diferente, que é o nosso Salvador. Jesus, Ele abre mão do direito de ser Deus para servir. Ele abre mão de privilégios que Ele tem, que Ele não precisava abrir para servir. E Ele diz isso para os discípulos, cara, você quer ser maior no reino de Deus? Você quer que o Senhor olhe para você e admire aquilo que você está fazendo? Sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o maior exemplo de todos, de serviço, de um Deus que se faz homem e morre pela sua criação, e serve. O servo sofredor sabia que viria para morrer e veio. Pegou a cruz e levou até o fim, pelo serviço de amor. Paulo, na sequência desse capítulo que nós lemos, que foi o norte, para falar sobre o corpo, tem o capítulo 13. E o capítulo 13 diz o seguinte: você pode plantar bananeira, você pode tocar violão bem, você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode fazer todas as funções que o corpo tem para fazer. Se você não tiver amor, não vale nada. Então repare, eu não estou falando de ativismo cristão, de que você tem que servir a Deus com seus talentos, de forma que todo mundo veja, que você fique feliz com o fruto do seu trabalho. Se você não tiver amor,
é ativismo. Como assim ativismo? Você faz por fazer. A sua própria recompensa é o que as pessoas estão vendo você fazer. Agora, se você toca o seu violão, se você muda o seu slide, se você chega cedo na igreja para participar da reunião de oração, se você ora pelas pessoas, se você manda mensagem porque você está preocupado com a saúde do corpo, isso é amor. E isso é incenso agradável a Deus. Perceba que não é só fazer, existe o jeito certo de servir. Qual é o jeito certo de servir? Por amor. Eu sempre falo isso e talvez você ache que eu sou repetitivo, mas existe sim possibilidade de você fazer a coisa certa com a motivação errada. O evangelho é tão invasivo que ele diz assim: não, basta fazer a coisa certa, basta querer fazer a coisa certa, amar a Deus sobre tudo, amar o seu irmão, servir com todos os seus talentos que Ele te deu. Então lembre-se dos 3 pontos. O chamado ao serviço não depende do seu e do meu currículo. Depende. Você não precisa ser perfeito para servir. Todos possuímos dons que o Senhor concedeu para nós. Todos, sem exceção. E terceiro, a gente não deve negligenciar isso que nós recebemos. Nós precisamos servir. E que mesmo fazendo tudo que Ele foi ordenado, nós somos considerados servos inúteis, porque não fizemos nada além do que foi pedido. Faça além do que foi pedido. Como fazer além do que foi pedido? Fazer além daquilo que foi ordenado. Ame mais, ore mais, se engaje mais por pessoas. O serviço cristão, para finalizar, não deve ser encarado como um peso. Eu preciso fazer, eu preciso ir. Não é disso que nós estamos falando. É um privilégio participar do avanço do reino de Deus na vida da igreja. Servimos uns aos outros porque somos partes distintas de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus, nosso Senhor. Levante a cabeça, que olha muito para o seu umbigo, e dá uma panorâmica para as pessoas que estão ao seu lado. E procure conhecê-las, procure servi-las, através de um oi, de um bom dia, de um como você está. E olhe a vida da igreja naquilo que você pode servir, não só no que tange ao MP, mas a igreja como um todo. Nossa igreja é grande, nós temos uma membresia muito atípica, então há muita coisa para fazer.